cor, sabe? Eu não sei que cor é essa, mas... É bonina. Bonina. Não, tem umas cores que já combinam com o começo da semana, e o Jacques Leal com o amarelo, que eu gosto muito também. Bom trabalho, Rede Notícia, primeira edição, segunda a gente vai preparar ainda. Bom trabalho, meninos, bom começo de semana. Vamos brincar também, que hoje é dia da infância. Boa tarde, Jacques Duda, um beijo, bom jornal. Virgínia, que delícia, viu? Boa tarde para vocês. A gente acompanhou o programa, o Tribuna, sempre altíssima qualidade. Olha, esse daqui, Pioto, acho que é um tom de berinjela, não é isso? É uma berinjela. Assim. Bom, e falando em berinjela, salada de frutas, notícias aí do dia começam agora no Rede Notícia, primeira edição, que a gente preparou com muita atenção e responsabilidade para você. Abrindo a semana hoje, dia 24 de agosto de 2026. Agora 12:03, ao meu lado, Jacques Leal. Boa tarde, Jacques. Boa tarde, Duda Ramos. Boa tarde a todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham. Aproveitar aqui um momento, para falar do Dia Nacional da Infância. Já a gente vai trazer informações parabenizando todas as crianças no Dia Nacional da Infância, todas as crianças, e como é importante ser criança e viver o criança que existe dentro de cada um de nós, é o ser criança, Chegamos então com as principais informações do dia, e nessa edição de hoje começamos falando de uma notícia muito triste, um grave acidente que foi registrado na BR-040 entre os municípios de Capim Branco e também Sete Lagoas, na região central aqui do nosso estado. Na batida frontal, 2 pessoas infelizmente morreram e pelo menos outras 23 ficaram feridas. Muito triste, a gente vai falar mais sobre esse acidente. Olha, nesta segunda-feira é comemorado o Dia Nacional da Infância, viu? A data é uma forma, de lembrar dos direitos da infância e da adolescência, e foi criada pelo Unicef com o objetivo de promover a reflexão sobre as condições da vida das crianças, reforçando também a importância da garantia dos direitos fundamentais como a saúde, a educação, a proteção e o direito, claro, ao brincar. Os detalhes com a Carol Diamante. Muitas crianças e adolescentes têm seus direitos violados. E o projeto Família Acolhedora visa trazer um ambiente familiar. Mais detalhes daqui a pouco. Uma boa notícia, em Venda Nova, região norte de Belo Horizonte, moradores agradecem o pedido de ajuda feito por eles, pois tivemos solução. E a população, claro, não deixa de registrar o seu agradecimento. Passando aqui para agradecer você, Giovanni, e a TV Horizonte aí, vocês vieram aqui, a Copasa veio e resolveu o problema. E no mês de agosto, dedicado às vocações, seminaristas da Arquidiocese de Belo Horizonte participam de uma peregrinação no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Na caminhada, orações, reflexões e momentos de convivência. Discernir a vocação presbiteral no caminho. E escolhemos o caminho da Serra da Piedade, este santuário estadual, para meditar e sanar as dúvidas e as inquietações do próprio coração. Essas e outras informações no Rede Notícia, primeira edição, que começa agora. E se você perdeu algum trecho aqui do Rede Notícia ou não conseguiu acompanhar o jornal ao vivo, tá aí o convite para você se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Jacques? Que é o Rede Notícia TVH. Lá você encontra as entrevistas, as reportagens, as análises completas exibidas aqui no nosso programa. E o canal também tem uma playlist, ou várias playlists, organizadas por temáticas, viu? Que te ajuda a acompanhar os assuntos pelos quais você tem mais interesse. E é tão legal essa história da tecnologia, Porque você também pode conferir toda a programação da Rede Catedral pelo nosso aplicativo. O aplicativo é esse, Vox Rede Catedral. E lá estão disponíveis para todo mundo os conteúdos da TV Horizonte e da América FM. E haja conteúdo de qualidade, viu? De excelência. Então, nosso convite é esse. Inscreva-se no canal, acesse o Vox Rede Catedral e acompanhe o Rede Notícia quando e onde você quiser. A gente vai agora falar desse grave acidente, triste, que fez a capital mineira e o estado amanhecer muito triste, porque olha só, essa batida foi registrada na madrugada desta segunda-feira entre um ônibus e um caminhão, que deixou
2 pessoas mortas e pelo menos outras 23 feridas. A batida frontal foi registrada na BR-040, entre os municípios de Capim Branco e Sete Lagoas, na região central do estado. Segundo os primeiros levantamentos, o ônibus da empresa Pássaro Verde, que havia saído da cidade de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, com destino a BH, bateu de frente com o caminhão na altura do quilômetro 491 e pegou fogo. As chamas se alastraram para o ônibus. Acionadas, as equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram para controlar o incêndio. No acidente, 2 pessoas morreram no local. Uma delas que estava no ônibus e a outra, infelizmente, no caminhão. Com a batida, um congestionamento de quase 10 quilômetros se formou no local do ocorrido e a Polícia Rodoviária Federal foi chamada para monitorar o trânsito no local logo no iniciozinho da manhã. Até o final da manhã desta segunda-feira, a pista no sentido Capim Branco permanece totalmente interditada, com um congestionamento estimado de 13 quilômetros. Já no sentido Belo Horizonte-Brasília, está sendo implementado um sentido de mão dupla e o congestionamento no trecho chega a 11 quilômetros. Socorridas, as vítimas foram encaminhadas para hospitais de Sete Lagoas. As causas dessa batida frontal serão investigadas. E hoje é o Dia Nacional da Infância. A data, criada pelo Unicef com o objetivo de promover aí a reflexão sobre as condições da vida das crianças, está reforçando também a importância das garantias, de direitos fundamentais, aí, como saúde, educação, proteção e o direito também ao lúdico, ao brincar. Na capital, um programa vem chamando a atenção, é o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Essa parceria entre a Prefeitura e a Arquidiocese de Belo Horizonte é muito interessante e a repórter Carol Diamante já está ao vivo com a gente para trazer mais informações sobre esse projeto. Tudo bem com você, Carol? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Jaques. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a infância é uma fase muito preciosa na vida de uma pessoa. E antes de falar um pouquinho desse projeto Família Acolhedora, eu fui às ruas para saber como que as pessoas têm percebido a infância hoje em dia. Será que está muito diferente de 30, 40, 50, 60 anos atrás? Vamos primeiro escutar o que as pessoas falaram. Quais são as percepções delas? Acho que a tecnologia mudou muito, né? Antigamente a gente era mais solto, né? Tinha mais brincadeiras, rouba-bandeira, esconde-esconde, essas coisas, né? Hoje eu acho que a tecnologia mudou muito, avançou muito, né? Hoje tem crianças que, por exemplo, já tem tablet, então assim, acaba que a tela, acho que prendeu muito. Hoje a criança, por causa de redes sociais, muitas vezes, que eu tenho sobrinhos, eu não tenho neto, é diferente a criação. Mas hoje tem muita coisa que a criança pode estar presa, mas é tudo diferente da minha época, né? Tudo diferente. Porque também tudo mudou. Porque hoje os pais e as mães trabalham muito, né? Então as crianças ficam a maior parte do tempo nas UMEIs, né? Nas escolas de tempo integral. O que eu vejo aqui na pracinha, por exemplo, no final de semana, sábado e domingo, que fica lotado de criança. Com os pais, né? Fica lotado. E quando eu passo lá na Afonso Pena, perto do Parque Municipal, também está bem cheio. Jaques e Duda, a verdade é que nem todas as crianças têm a oportunidade de viver uma infância saudável por terem seus direitos violados. Eu vou falar uns dados aqui. De acordo com o Ministério Público, foram mais de 9 mil denúncias no Disque Denúncias de violação a esses direitos de crianças e adolescentes. Isso de janeiro a abril deste ano. E mais de 6 mil casos ocorreram dentro da própria residência dessas crianças. Ou seja, pais, mães, padrastros ou outras pessoas que deveriam acolher essas crianças são justamente os agressores. Mas existem projetos que estão ali para acolher mesmo essas crianças, como o próprio nome diz, o Família Acolhedora é um desses projetos e quem vai falar mais um pouquinho para a gente sobre ele é a Vanessa Sá. Ela é coordenadora do serviço Família Acolhedora em BH pela Providence. Vanessa, muito obrigada por estar aqui com a gente, dando essas informações. Vanessa, fala um pouquinho para a gente o que é esse, que na verdade não é um programa, é um serviço, né? O que é o Família Acolhedora?
Bom, obrigada, Carol, pelo convite. A gente que agradece sempre. O Serviço Família Acolhedora, ele é um serviço da Política Pública de Assistência Social, que em Belo Horizonte ele funciona há 17 anos. E há 15 anos, né, em parceria com a Providence, que é uma instituição da Arquidiocese de Belo Horizonte. O serviço, ele é responsável por organizar o acolhimento de crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos em casas de famílias voluntárias, né, que são as famílias acolhedoras. Essas crianças, elas vêm para o serviço, né, após uma aplicação de medida protetiva da Vara da Infância e da Juventude. Então, ela fica na casa da família acolhedora, enquanto o processo dela, né, judicial, a família vai tentando reaver a guarda dessa criança. E aí, até que ela possa retornar para sua casa, é feito um trabalho sociofamiliar, né, por uma assistente social, um psicólogo, com a família de origem para o retorno para casa. Inclusive, estão abertas as inscrições para quem quiser participar desse projeto, acolher uma criança dentro da sua própria casa. Vanessa, como que é esse processo? Como que a pessoa pode fazer, se tiver interesse em ter essa criança temporariamente, né, vivendo junto no seu próprio lar? Então, as inscrições estão abertas, né, nesse mês de agosto, vão até o dia 28. Vocês podem entrar em contato através do telefone, né, do serviço, e tem um requisito básico, né, que são famílias moradoras de Belo Horizonte, região metropolitana não vale, serem maiores de 21 anos, que têm interesse no acolhimento familiar temporário, né, não tem intenção de adoção, e não ter antecedentes criminais, né? Vocês podem fazer o contato que nós iremos acolher toda a demanda. O Jax, que está lá no estúdio, tem uma pergunta. Pode fazer, Jax? Pois é, Carol, eu queria que ela falasse um pouquinho. Eu sei que devem ter muitas histórias ao longo desses 15 anos de trabalho, né, em parceria. Muitas histórias lindas, né, para inspirar as pessoas que estão em casa, para se tornarem famílias acolhedoras. Queria que ela contasse brevemente um relato de conquista dessa iniciativa que é tão bonita e tão interessante, que dá para a criança, devolve à criança aquilo que nunca deveria ter sido tirado dela. O Jax está querendo saber, são 15 anos, né, de projeto? 17? 15 anos com a Providence. Ah, tá. Durante esse tempo, tem alguma história assim, de superação, de inspiração para contar para a gente brevemente? Claro que tem, né? Sempre tem. Às vezes as pessoas, elas falam para nós, né? Mas eu vou me apegar à criança e aí eu né, vou ter dificuldade. E a gente sempre coloca que a gente tem que colocar a criança em foco, né? É ela que está precisando mais desse colo, né? Então, assim, mais do que a casa, é um colo, famílias que estejam disponíveis para ofertar esse colo que ela precisa nesse momento, né, mais difícil da vida dela, e fazer a entrega dela de retorno para casa. Não sendo possível, essas crianças são encaminhadas para adoção para famílias que já estão há muito tempo no cadastro de adoção aguardando, né? Então, assim, é sempre muito gratificante para toda a equipe e para as famílias acolhedoras quando há o retorno, né, a integração de volta dessa criança ao lar, porque o vínculo familiar, né, o vínculo afetivo, ele é muito forte. A Duda está lá no estúdio, tem uma pergunta também, pode fazer, Duda. Carol, a gente sabe que a infância é um momento lindo, né, muito especial, mas também muito frágil. E crianças que já estão em situação de vulnerabilidade precisam ser muito cuidadas, né, tuteladas assim pelo Estado quando as famílias de origem não têm condições. Esse programa, maravilhoso. Mas, além, né, das famílias que queiram, porventura, fazer parte, não ter antecedentes criminais, tem uma análise técnica dessas famílias, é acompanhado, né, por esse corpo de profissionais, porque a gente sabe que algumas pessoas, né, demonstram, assim, no primeiro momento, uma boa intenção, mas podem ser predadores, né, da infância em potencial. Tem muito lobo aí em pele de cordeiro, principalmente quando se trata da infância. Pergunta para ela, por favor, quais são aí os procedimentos, né, além de analisar os antecedentes criminais, que a equipe dela faz para evitar ao máximo que essas crianças caiam mais uma vez numa situação aí de exploração.
Bom, além dos antecedentes criminais, quais são os requisitos que são olhados para as famílias que querem acolher essas crianças, para essas crianças não terem novamente esse direito delas violado? Como que é esse acompanhamento que vocês fazem? Sim. Esse cadastro, ele é uma etapa, né? É um processo de habilitação. Então, as famílias entram em contato conosco, ele é acolhido, marca uma entrevista com as técnicas, né, do serviço, assistentes sociais, psicólogos, realizamos uma visita domiciliar, tem uma formação, né, de 2 dias para essa família, a família assina termos, né, estando de acordo com as diretrizes do serviço e com... em relação a todos os direitos das crianças, né, envolvidos com a proteção dessas crianças em suas casas, e elas recebem quinzenalmente visita da equipe, né, familiar né, na sua casa. E geralmente são crianças de qual idade assim, que estão esperando? E quantas crianças hoje em dia estão nessa fila para serem acolhidas? Bom, o ideal seria que não tivéssemos fila, né, para... que essas crianças estivessem nas suas casas, mas infelizmente, né, como você disse, há necessidade. Diariamente nós recebemos solicitação, né, através da central de vagas da prefeitura, né, que é solicitada pela Vara da Infância para o acolhimento, e trabalhamos com a faixa etária de 0 a 17 anos, né? Então, às vezes é uma família que não tem devido à rotina, né? Tem mais disponibilidade, então a gente vai pensando num perfil. Se é uma criança, se é mais de uma, né? E sempre grupo de irmãos. Ah, sim. E como que as pessoas podem fazer essa inscrição? Entra em contato com o telefone de serviço, né? Ah, tá. O Jaques tem uma outra pergunta. Jaques, pode falar com a gente? Pode fazer essa pergunta. Para vencer esse medo de uma família acolhedora, se acostumar com a criança dentro de casa, esse processo de acolhimento pode vir a se transformar numa adoção definitiva? Ah, tá. O Jaques quer saber se esse processo de acolhimento pode se transformar em uma adoção definitiva? Não, não pode, né? As famílias acolhedoras, elas são facilitadoras para o retorno dessa criança para casa. Então, o Família Acolhedora é um serviço de acolhimento. Nós já temos um serviço de adoção no município, né, que é através da Vara da Infância. Então, se a família ela tem intenção de adoção, de ter um filho, né, os sentimentos são diferentes. De você querer apoiar uma criança nesse momento, né? Porque na hora da partida é muito difícil para essa família. Então, assim, a gente não pode furar a fila de adoção, né? Então, são famílias interessadas no acolhimento. E no site da Arquidiocese de Belo Horizonte tem mais informações para quem estiver interessado. E no site da Prefeitura também, pbh.gov.br/família acolhedora. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Eu me recordei agora, enquanto a gente fazia, né, essa entrevista, de um experimento que aconteceu na Romênia na década de 60, 1960. Muitas crianças nasceram e elas foram, nesse período, né, vítimas de uma política pública de um ditador romeno que proibiu os métodos contraceptivos e várias formas, né, das mulheres romenas de serem protagonistas da sua fertilidade, né, e da sua vida reprodutiva. E aí muitas crianças nasceram e foram o quê? Abandonadas. Dessa forma, elas foram, então, institucionalizadas nos orfanatos, que a gente vê que se repetem ao redor do mundo, né? Um fenômeno muito triste de crianças que não são aí conduzidas, né, pelo seio da sua família biológica ao longo do crescimento. E essas crianças na Romênia, Jaques, elas passaram por um experimento que foi o seguinte: institucionalizadas elas estavam, e aí elas ficavam lá sendo conduzidas para atividades, né, da existência. Comer, dormir, escovar os dentes, nada lhes faltava no sentido da assistência à saúde, do alimento, da educação, nada. Mas o principal faltou. O que foi? O carinho, o afeto, o cuidado, que não é só aquele cuidado protocolar, né? Que é o que a gente faz com uma criança, seja um filho, seja um sobrinho, seja o filho de um amigo ou de uma amiga, uma criança próxima, que a gente tem carinho, a gente demonstra, né? Com educação, com cuidado, com responsabilidade, a gente se aproxima daquela criança e dá a ela afeto,
seja com um olhar, com uma conversa, com um toque carinhoso, né? E isso faz toda a diferença para a infância. Então, uma equipe de Harvard foi estudar esse experimento na Romênia e viu como que essa parte que às vezes ela não é material, porque a gente acha que o ser humano só precisa do material para viver, né? É verdade. Mas que essa parte tão importante que faltava, ela causou naquelas crianças, né, numa população romena, graves danos psicológicos, danos motores. As crianças paravam de falar, elas começaram a atrasar os processos de desenvolvimento. E quando a gente vê, né, uma iniciativa como essa, eu penso, poxa, olha só como que, mesmo com essas crianças institucionalizadas nos orfanatos brasileiros, que a gente sabe, né, que não seguem esse modelo romeno, a gente sabe que tem muita gente na assistência social que não encara a profissão só como uma coisa burocrática e protocolar, né? Dá carinho, dá amor para aquelas crianças também, mas aí vem uma outra iniciativa de trazer para essas crianças ainda mais afeto, né, através de lares, de famílias generosas que querem ganhar também, porque não é só dar, né? Você ganha quando você tem uma criança no seio do seu lar. A presença da infância ao nosso redor, ela é uma das coisas mais lindas, né? Mais ricas. Eu acho que, assim, quando eu envelhecer, eu vou olhar para trás e vou pensar, poxa, os melhores anos da minha vida foram os anos de maior caos na minha casa. Mas o barulho da criança correndo, o barulho das crianças te pedindo coisas, das crianças rindo, das crianças, né, experimentando a vida dentro de uma casa, é maravilhoso, não tem preço. Então, se você, né, tem condições e quer viver essa troca com uma infância amiga, né, faça isso, porque é maravilhoso. E essas crianças, com certeza, também vão ser marcadas, né, pela troca humana, pelo afeto. E feliz Dia da Infância para você que está aí nos acompanhando. Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente vai agora para o metrô de BH. Deixa eu aqui enxugar minhas lágrimas e a minha emoção, gente, que o tempo urge e o metrô de Belo Horizonte está trazendo aí mudanças, principalmente mudanças que vão impactar no itinerário de muita gente, viu? Porque tem esquema de intervalos aí novo acontecendo. E os detalhes vão chegar agora com o repórter Giovanni Rodrigues, que já está nas ruas de Belo Horizonte. Giovanni, boa tarde para você. Como que fica agora para o usuário do metrô esses novos intervalos? Pois é, Duda e Jax, muito boa tarde a todos. Olha, os usuários vão ter que ficarem aí bem atentos, viu? Este intervalo de 18 minutos entre os trens da linha 1 vão acontecer aí após as 8 horas da noite desta segunda-feira. As estações Carlos Prates e Calafate funcionarão com circulação em apenas uma das vias até o fechamento das linhas, que será às 11 horas da noite. A alteração aí, né, desse intervalo vai até a próxima sexta-feira. E segundo o Metrô BH, a concessionária que administra o metrô, a intervenção tem o objetivo de aperfeiçoamento aí do serviço, esse serviço aí oferecido aí a toda a população. Também neste horário é importante que os passageiros, né, eles confiram aí atentamente o destino correto antes de embarcar, já que tanto embarques quanto desembarques serão realizados aí numa mesma plataforma nos dois sentidos. Neste período, não haverá necessidade de baldeação. O horário de abertura e fechamento das estações será aí o de costume, né? Das 5h15 da manhã até as 11 horas da noite. A concessionária informa o seguinte, que avisos sobre as alterações serão exibidos nas telas digitais e divulgados pelo sistema de som, além da presença de funcionários para orientar os passageiros. Duda e Jax, é com vocês. Rodrigues, então tem que anotar aí as novas mudanças, viu? E falando em trânsito, os motoristas que circulam pela Avenida Cristiano Machado, na altura do bairro 1º de Maio, na região norte de BH, devem ficar atentos também, viu? A BH Trans vai promover alterações no trânsito a partir desta segunda-feira. Neste trecho, uma das faixas da via será bloqueada das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. A mobilização é parte da nova etapa das obras do viaduto no cruzamento com a Avenida Sebastião de Brito, no bairro Jaraguá. Segundo a Prefeitura, os serviços serão concentrados no corte e também na demolição de parte do canteiro central da Avenida Cristiano Machado.
para a implantação de um novo retorno. A intervenção será necessária para manter os acessos à região durante o avanço dessa obra. Os motoristas podem ficar tranquilos, pois os novos desvios e alterações na circulação serão todos devidamente sinalizados e agentes da BH Trans estarão no local para contribuir para a segurança e a boa fluidez do tráfego durante toda a implantação desta nova configuração. E ainda de acordo com a Prefeitura, o empreendimento também deverá facilitar o deslocamento entre os bairros Dona Clara e 1º de Maio. As obras na Avenida Cristiano Machado estão previstas para terminar no segundo semestre apenas de 2028, conforme o calendário da administração municipal. Ai, meu Deus do céu, mais uma para Cristiano Machado. Olha, a gente tem que ser generoso e entender que faz parte, né? Assim, não tem jeito. A cidade cresce e as melhorias têm que acontecer, a gente tem que ter paciência. Mas olha, Cristiano Machado, não tá fácil para ninguém. Não, e vamos falar o seguinte, para quem está vindo de onde você vem para cá, talvez seja um pouco melhor. Mas para quem está saindo da região norte para o centro de Belo Horizonte, eu vou te falar, é uma luta diária. Eu enfrentei isso durante os últimos 2 anos, né? 2 anos, e vou te falar, é difícil. Quando chega naquele trecho ali, você precisa ficar encontrando caminhos, haja paciência, mas enfim, tudo por uma boa causa, para a melhoria do fluxo do trânsito. Agora, quando eu olhar para você, eu não vou nem mais reclamar. Não reclama não, por favor, tá? Vamos trazer uma boa notícia? Vamos. Vamos trazer uma boa notícia. A boa notícia é para a população de Belo Horizonte. Olha só, no último dia 13 deste mês agora de agosto, o nosso quadro Queremos Solução trouxe uma denúncia, lembra? Aquela denúncia de uma cratera que estava causando transtorno para os moradores do bairro de Venda Nova, aqui pertinho da gente. A boa notícia é que a Prefeitura de BH ouviu o nosso apelo e o apelo dos moradores e mandou a gente para lá para resolver esse problema. Mais de 2 metros de profundidade que foram, então, resolvidos. O vídeo foi um vídeo enviado para cá com um morador agradecendo a nossa intervenção. Vamos conferir, olha que legal. Ô, Giovanni, boa tarde, Giovanni. Passando aqui para agradecer você, Giovanni. E a TV Horizonte aí, ó. Vocês vieram aqui, a Copasa veio e resolveu o problema aqui, ó. De frente aqui, o Shopping Y aqui, ó. Tá resolvido o problema. Obrigado a vocês aí, viu? Ô, Giovanni, obrigada, Giovanni. Obrigado, Giovanni. Aliás, hoje o quadro foi diferente, né? Tivemos solução. A gente vai trazer esse quadro aqui também, porque tem o Queremos Solução e a comunidade é sempre convidada a nos... Olha lá o quadro, lá, a imagem lá. Ó. E o buraco era imenso. Imenso, perigosíssimo. E uma avenida muito movimentada, as pessoas transitam por ali. Essa avenida é uma das mais importantes dessa região de Venda Nova ali. O fluxo do comércio ali intenso, carros, enfim. Algo que colocava em risco a vida das pessoas, dos próprios motoristas, né? Dos condutores de veículos, carros, motos, e que foi finalmente resolvido. Que bom que os nossos apelos vêm encontrando guarida, né? No coração da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente está conseguindo resolver os problemas, mesmo pequenos gestos, a gente chega lá e constrói e vai subir no pico dessa montanha. Muito bom, que ótimo começar a semana assim. Outra boa notícia que vem aí. Pois é, essa é boa mesmo, porque olha só, a Receita Federal está liberando hoje a consulta ao 4º e último lote da restituição do imposto de renda deste ano. Nesta nova etapa serão pagos mais de R$1 bilhão a 521.935 contribuintes. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet e também pelo aplicativo. O pagamento será feito no dia 31 de agosto na conta ou na chave Pix do tipo CPF, informada pelo contribuinte na declaração do imposto de renda. É dinheiro, né, que passa a circular e as pessoas, todo mundo precisando de um dinheirinho extra, né? É sempre muito bom, né? E aí, outra boa notícia, que bom que o Rede Notícias Primeira Edição está trazendo boas notícias, né? Olha só, Minas Gerais tem hoje, nessa segunda-feira, 16.484 vagas de emprego disponíveis hoje, exatamente segunda-feira, dia 24 de agosto. Segundo dados atualizados do painel de oportunidades do Cine, entre as funções com maior número de oportunidades, estão cargos lá para alimentador de linha de produção, com 1.271 vagas, servente de obras, com 923 vagas, e também operador de caixa, com 642 vagas. Muita vaga, né? Muito legal. Quem quiser trabalhar tem oportunidade. As oportunidades podem, então, ser consultadas pelo portal Emprega Brasil, nas unidades do Cine, nas UAIs ou no BH Resolve. E a capital mineira amanheceu com temperaturas baixas nesta segunda-feira. Os termômetros registraram sensação térmica de 1,9 grau no fim de semana. E a previsão está apontando uma semana com variação de temperatura, possibilidade de chuva
e aumento no calor aí nos próximos dias. Nesta segunda-feira, Belo Horizonte terá um dia de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas variando entre 14 e 28 graus. Há ainda a possibilidade de chuva fraca e até isolada à tarde ou à noite. E a umidade relativa do ar cai para cerca de 40%. Em Minas, o dia será de tempo predominantemente seco e estável, com calor e baixa umidade em várias regiões. E a previsão aponta também uma semana com variação de temperatura ao redor do estado, possibilidade de chuva e também com o calor aumentando aí gradativamente ao longo dos próximos dias. O calor agora vai chegar mesmo, já está batendo na porta, mas daqui a pouco eu sinto que ele vai chutar, porque esse fenômeno é o ninho, né? Como a gente vem acompanhando aí os institutos falando, vai ser realmente muito mais intenso, trazendo as temperaturas bem mais elevadas, o que faz com que a gente tenha que tomar cuidado desde já, né? Quem não tem hábito de se hidratar bastante, adquira, porque vai ser importante. Muito importante. E logo após o Rede Notícia, à 13h, você já se acostumou. Você confere todas as novidades do esporte com ele, Júnior Brasil, no Bola na Rede. E a gente vai saber agora, com o Júnior Brasil, quais são os destaques do programa de hoje. Júnior. Um abraço, Jacques, um abraço, Duda. O Cruzeiro venceu o Flamengo e chega animado para a decisão de amanhã da Copa do Brasil. O Atlético ficou no empate diante do Internacional. Mas o que vale é amanhã, a grande decisão. E a gente vai falar tudo isso a partir de 13h no Bola na Rede. E você que nos acompanha é nosso convidado mais do que especial. Estou te esperando. Obrigada, Júnior. A gente vai Júnior. te acompanhar, sim. Olha, nós vamos para um brevíssimo intervalo, é rápido mesmo e já voltamos, né, Jacques? Bebemos água, 12h, 34 minutos, beba água também. A gente volta em instantes e a gente quer continuar com a sua companhia. Até já. Os bastidores das empresas, as decisões e as tendências que transformam o mercado. Um espaço de trocas, aprendizado e reflexão sobre o ambiente empresarial. Tudo para ajudar você a entender melhor o funcionamento do mundo dos negócios, de forma simples e clara. Por Dentro dos Negócios, toda quarta, às 20h. Casa, cidade, cor, texturas, arte e forma. Boas ideias e criatividade. Um programa sobre arquitetura na sua forma mais abrangente. De um jeito novo. Entre e se inspire. Esperamos você! Chegou o programa que é um grande espaço cultural. Música boa, encontros incríveis, ritmo e um bate-papo divertido com quem faz a nossa cultura pulsar. Um espaço de valorização da arte e de todos os talentos do Brasil. Vem comigo, você não pode perder. Culturama com Bauxita, toda sexta às 20h. Política está em tudo. Quando falamos de política, falamos da nossa própria vida. De escolhas que influenciam a economia, a educação, a saúde e o nosso cotidiano. No Polis, abrimos espaço para entender melhor esse tema, com análises, diálogos, clareza e informação, porque o conhecimento forma cidadãos mais conscientes e isso transforma o mundo. Vamos pensar juntos? Eu, professor José Luiz, aguardo vocês no Polis, programa inédito, todo domingo, às 14h. Assista aqui, na América TV. A tecnologia muda o mundo, mas como ela muda o seu dia a dia? Como ela interfere nos seus negócios? Chega de jargões difíceis. A gente descomplica a inteligência artificial para você. Inovação, ética, competitividade nos negócios. Unindo a força da inteligência humana, a estratégia dos dados e as melhores ferramentas de IA para transformar sua vida. Vem com a gente nessa revolução. Conexão com IA, todo sábado, às 20h. Em cada episódio, uma história bíblica é atravessada pelo olhar da psicanálise. Amor, culpa, fé, inconsciente. Tudo isso no Cruz e Divã. Esperamos você! Assista aqui, na América TV.
Já estamos de volta com Rede Notícia, primeira edição, Dia Nacional da Infância. E que bom poder comemorar essa data, né? Bom demais. Agora na capital mineira, meio-dia, quase 38 minutinhos. E a gente segue aqui com informações, né, Duda? Seguimos com a informação. E essa, olha, é muito importante, viu? Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um alerta sobre o uso das chamadas canetas emagrecedoras por crianças e adolescentes sem a indicação e acompanhamento médico. A entidade explica que esses medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1 têm indicações específicas, como o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, e não devem ser usados apenas para fins estéticos. Entre os riscos do uso inadequado estão desidratação, alterações nos sais minerais do organismo, perda de massa muscular e possíveis impactos no crescimento e até mesmo no desenvolvimento. Também podem ocorrer problemas na vesícula, pancreatite e hipoglicemia. Os efeitos colaterais mais comuns são náuseas, vômitos, refluxo, azia, diarreia e também prisão de ventre. A Sociedade Brasileira de Pediatria também está alertando que o uso com um objetivo estético pode aumentar o risco de transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia, além de ansiedade e depressão relacionadas à imagem corporal. A entidade recomenda que esses medicamentos sejam prescritos somente após uma avaliação individual, considerando a gravidade da doença. Outras condições também de saúde, além de tratamentos anteriores e a possibilidade de acompanhamento médico. Produtos clandestinos, manipulados ou importados sem registro na Anvisa também não são recomendados. As canetas são contraindicadas para pessoas com alergia aos componentes gestantes e lactantes e pacientes com histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular da tireoide ou síndrome de neoplasia endócrina múltipla, tipo 2. A recomendação dos pediatras é que o tratamento tenha como objetivo melhorar a qualidade, a saúde e a qualidade de vida, e não apenas a perda de peso. E a gente falando, né, sobre preservar a infância e dos males da sociedade, esse com certeza é um. Porque essa necessidade, né, esse padrão obsessivo com a magreza que nos atinge, né, enquanto adultos, ele também chega até as crianças porque elas estão na cultura, elas veem as novelas, veem os filmes, né? Muitas que não têm monitoramento dos pais aí ficam vendo, né? Bullying nas escolas. Tem o bullying nas escolas. Infelizmente, O né? Instagram, o TikTok tá cheio, né, de conteúdos que são massacrantes, principalmente com as meninas, né, que tem muito essa cultura da magreza como uma pedra mesmo, né, que é pesado, que é opressora. Então, assim, falar em infância e adolescência e preservar a infância dessas forças aí externas é muito importante, porque a chegada das canetas emagrecedoras, como a gente está vendo, está trazendo, claro, um resultado, né, para pessoas que sofrem com obesidade ou outras doenças, mas também está trazendo doenças metabólicas, doenças psiquiátricas para aqueles e aquelas que conseguem a receita por aí, tem muita gente dando, né? E acabam usando esse tipo de medicamento sem, na verdade, necessitar, né? Então, assim, essa busca incessante, né, por um corpo magro, por um corpo padrão, isso tira a alegria das pessoas de viver a espontaneidade, uma relação saudável com o próprio corpo, que é o veículo da experiência na vida, né? A gente precisa disso daqui para viver. Então, o corpo tem que ser o quê? Tem que ser saudável, tem que ser forte, tem que ser receptivo ao prazer, né? A tomar um sorvete gostoso no final de semana, né? A curtir aí uma saída para uma pizzaria. Claro que é importante, né? A questão da nutrição e o cuidado com a merenda escolar, com o cardápio das crianças. É muito importante, mas infância também é uma época em que, assim, que é legal a gente se permitir, né? Que é bom a gente curtir ali um brigadeiro no aniversário, né? Aquele sorvete antigo que roda na maquininha, assim, que vem roda na grandão, maquininha, assim, você ficava olhando por ele assim, algodão doce, pipoca. os churros da porta de escola. Opa, tanta coisa legal. Nó, tá dando fome Não é? essa Tá conversa, dando né? fome. Mas aqui, Duda, tem uma coisa interessante que eu gosto sempre de dizer para as pessoas, é o seguinte, eu acho muito legal quando você vê um fruto numa árvore, né, guardadas as proporções, claro, porque o fruto, naturalmente, quando ele está maduro, ele cai de maneira natural. Não precisa que ninguém bata nele lá. Quando você vê num sacolão que você vai, um fruto que está lá, com aquele pozinho branco, que foi forçado a amadurecer mais rapidamente,
ele jamais tem o mesmo sabor. Ou seja, tudo tem um tempo certo. Em cada tempo, viva o seu momento com a intensidade que ele precisa. Então, preserve a sua criança, né? puxa Desse vida. tipo de pressão estética, né? Não, isso não é legal. E olha, as canetinhas emagrecedoras, eu crio uma grande ressalva com isso, porque os estudos estão mostrando como que a população brasileira está consumindo isso de forma irresponsável. Desenfreada, né? Desenfreada, viu? Isso vai trazer, com certeza, para as próximas gerações, problemas aí na saúde pública. Falando ainda em saúde pública, Pois é. tem chamada para vacinação. Tem chamado para vacinação. Covid ainda exige muita atenção aqui no estado de Minas Gerais. Mesmo sem uma alta generalizada dos casos, a doença continua fazendo suas vítimas, principalmente entre as pessoas mais vulneráveis. Sobre esse cenário e os cuidados necessários, a gente conversa agora com a repórter Betânia Fidelis, que vai nos trazer as informações dessa história, desse contexto. Boa tarde, Betânia, perdão. Boa tarde, Jaques, Duda e a quem nos acompanha. A Covid-19 ainda faz vítimas em Minas Gerais, mesmo após o fim da emergência sanitária provocada pela pandemia. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, 70 mortes associadas à doença foram registradas no estado em 2026. Até julho, foram confirmadas 8.781 casos de síndrome gripal por Covid, uma média de cerca de 40 casos por dia. Em Belo Horizonte, 7 pessoas morreram até agosto. Dessas 6 tinham mais de 60 anos. A Secretaria de Saúde afirma que os dados não indicam, até o momento, um crescimento sustentado e generalizado da doença. Especialistas avaliam que a Covid deve continuar circulando com períodos de maior e menor transmissão, assim como acontece com a gripe. Em Belo Horizonte, 7 pessoas morreram até agosto, dessas 6 tinham mais de 60 anos. A Secretaria de Saúde afirma que os dados não indicam até o momento um crescimento sustentado e generalizado da doença. Aqui a gente está repetindo, reforçando essa informação. Especialistas avaliam que a Covid deve continuar circulando com períodos de maior e menor transmissão, assim como acontece com a gripe. A vacinação continua sendo importante, principalmente para os grupos mais vulneráveis, como idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças crônicas e imunossuprimidos. Entre os principais sintomas estão febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça, cansaço e, em alguns casos, falta de ar. A recomendação é evitar aglomerações durante o período de transmissão, usar máscara quando houver necessidade de contato com outras pessoas e procurar testagem diante de sintomas respiratórios. Muitos deles se parecem muito com uma gripe comum. A falta de ar é o principal sintoma que pode indicar necessidade de buscar ajuda hospitalar urgente. Obrigado, então, Betânia Fidelis. Agora sim, corretamente. Aqui, gente, nos bastidores aqui, eu e a Duda no intervalo, a gente começou a conversar e ela falando dessa correria de ser mãe, né? É uma correria muito grande. E aí ela tava falando assim, Jaques, na hora a gente fica naquele estresse, mas eu tava vindo pra cá e pensando assim, gente, o tempo vai passar, as minhas filhas vão crescer e como é importante viver cada coisa no seu devido tempo e a gente acabou de falar isso. E hoje, especificamente, o Dia Nacional da Criança. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como a gente tem que cuidar dos nossos filhos, que são a nossa herança, né? Acolher uma criança, quem sabe essa não vai ser a sua possibilidade de ter uma criança em casa. A gente precisa cuidar de todas as fases da vida. E dentre essas fases, há essa fase da melhor idade, que um dia todos nós vamos chegar nela, né? Eu estou aí com 58 anos, mas aos 60 anos eu já sou considerado idoso. Então, eu não me sinto assim, eu me sinto jovem, vou sempre me sentir jovem, sou uma criança sempre muito feliz, eu gosto e amo criança. Então é muito importante que a gente zele daqueles que são nossos, da nossa família. E existe um verbo que todos os lugares da vida, em todos os lugares que você for, ele vai ser sempre conjugado como peça fundamental para a existência. Amor. É verdade, né? Jaques, muito inspirado, bem. Né? Gostou? Tá muito inspirado. É a sua criança interior aí falando. Que aflorou aqui agora, né? E falando no Covid-19, viu, as crianças podem ser vacinadas, né? Sim. Na rede municipal, principalmente aí as crianças, né, entre 1 e 5 anos, podem ser vacinadas com a primeira ou a segunda dose para aqueles que não reforçaram. Então, se você tem uma criança nessa faixa etária, não abra mão de conferir aí na caderneta de vacinação se ela já está imunizada para essa cepa da Covid-19, da Covid, né, que está ainda em circulação, como a Betânia mesma disse. Fica a E dica, falando nos idosos, claro, né, assim, não dá para comer brincar, mosca. né? Tem que também cuidar aí
do seu pai, da sua mãe, né, da sua tia, enfim. Fica ali, ó, igual mosquitinho ali, procurando, zumbindo, porque tem gente que fala, amanhã eu vou, vai ter fila e tal. Não, amanhã não. Vamos hoje, começa pela segunda-feira, vacina. Fora que, além de tudo, vacinar, como a gente vem falando aqui no Rede Notícias Primeira Edição, é uma ação de cidadania, porque você se imuniza, mas também impede que muitos vírus continuem circulando e faz parte aí de uma rede de proteção para que esses que são imunossuprimidos, né, que têm doenças aí de comorbidade, não cheguem até eles, né, o vírus. Toda vez que a gente vacina, a gente contribui para diminuir a incidência das doenças na nossa cidade. E cuidar do papai e da mamãe é fundamental, né, na melhor idade, né, porque amanhã pode ser tarde demais, não é verdade? Bom, a gente vai falar agora do Supremo Tribunal Federal, que está promovendo a partir de hoje uma audiência pública para discutir a lei da antifacção. Convocada pelo ministro Alexandre de Moraes, a intenção é a de ouvir especialistas, representantes de órgãos públicos e também da sociedade civil sobre a lei que foi aprovada para aplicar medidas jurídicas mais severas às organizações criminosas que utilizam de violência, grave ameaça ou coação para exercer controle territorial ou social de uma determinada comunidade. Entre integrantes dos Ministérios Público e da Justiça, defensorias públicas, membros da Ordem dos Advogados do Brasil, entidades jurídicas, universidades e organizações da sociedade civil, 48 participantes foram selecionados para apresentar argumentos sobre os efeitos e também a validade das regras estabelecidas nesta lei. O encontro realizado em Brasília segue até essa terça-feira, e será promovido antes da análise de 4 ações que questionam a constitucionalidade da nova legislação. Essas ações apresentadas ao STF estão questionando diferentes pontos da lei que foi sancionada no dia 24 de março de 2026 e que pretende tratar aí medidas relacionadas à prisão preventiva, apreensão e venda de bens, além do monitoramento de comunicações entre advogados e clientes, bem como a transferência de detentos para unidades federais. As discussões são abertas ao público e podem ser acompanhadas pelo canal do Supremo lá no YouTube. E essa discussão, né, Jacques, que aliás está muito em voga porque os Estados Unidos vêm, através, né, do seu corpo diplomático, fazendo ameaças, né, de intervenção no território brasileiro e muito justificado pelo trabalho, né, das facções criminosas e dessas organizações que atuam em muitas cidades brasileiras. Então, eles estão querendo até enquadrar essas organizações como organizações terroristas. E aí a gente vê um movimento, né, do Supremo e aí do Estado, das universidades, ou seja, da sociedade brasileira para também tomar posse desse assunto, né? E eu acho que isso é, sim, uma resposta também da sociedade brasileira de dizer, não, peraí, a gente está lidando com isso, né? A gente está lidando com a nossa soberania, é um assunto nosso. E a gente vê que, de fato... E vamos conversar entre nós esse assunto. Vamos reunir para discutir, para a gente validar. E a gente está vendo que, de fato, está se fazendo isso, né? Vamos acompanhar aí essa audiência. Do Judiciário, então, para o Executivo e o Legislativo. Porque agora a gente vai falar, sabe sobre o quê? Sobre a agenda dos candidatos. Vamos saber, então, como é que fica a agenda dos candidatos ao governo do Estado de Minas Gerais nesta segunda-feira? Vamos lá, então. Matheus Simões, do PSD, Duda, participa às 14h, daqui a pouquinho, às 14h, de uma reunião com prefeitos na Avenida Afonso Pena, no bairro Funcionários, aqui na nossa capital. Às 15h, uma hora depois, vai gravar vídeos de campanha. O último compromisso divulgado pelo candidato está previsto para 19h, quando Simões participa de encontro com representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, no bairro Mangabeiras. E o candidato do MDB, o Gabriel Azevedo, está participando nesta segunda-feira de 2 sabatinas. Uma daqui a pouquinho, às 13h e outra às 19h. Os 2 compromissos de campanha são na capital. Flávio Rosco, do PL, começou as atividades da campanha logo cedo. Às 4h da manhã, ele já participou de uma caminhada e tomou café lá na Ceasa, acompanhado de alguns correligionários do partido. Daqui a pouquinho, às 13h, o candidato participa de adesivaços nas cidades de Sarzedo e Brumadinho, na região metropolitana de BH. No início da noite, Rosco vai participar de um encontro no bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, na região metropolitana. O candidato Patrus Ananias, do Partido dos Trabalhadores, terá reuniões internas nesta segunda-feira, sem compromissos públicos. Já Alexandre Calil, do PDT, não cumpre agenda de campanha. Ele ainda se recupera de um transplante de córnea realizado na última terça-feira no interior de São Paulo.
Os candidatos Cleitinho Azevedo, do Partido Republicanos, e também o Ben Mendes, do Partido Missão, e Henrique Arias, do PCO, e Indira Xavier, do UP, bem como Rafael Duda, do PSTU, não divulgaram agenda pública para esta segunda-feira. A gente vai dando isso porque agora faz parte, né, do nosso itinerário político aqui, passar aí pela agenda dos candidatos ao governo. E falando em política, viu, Jax, e também a nossa audiência, na sexta-feira passada nós acompanhamos aí a votação e o trabalho dos vereadores, tanto da situação quanto da oposição, no que diz respeito à tramitação do PL, que foi batizado de PL da especulação imobiliária, que é o 574 de 2025, que, de acordo com a oposição, está tentando, às pressas e sem estudos, acrescentar a esse montante, né, de bairros onde eles estão sugerindo uma requalificação. Próximos da região do centro? Próximos da região do centro, eles estão querendo incluir mais bairros, viu? Como Santa Teresa, Chapéu de Napoleão, Santa Efigênia, Floresta, Prado, e impactando também vários quilombos urbanos aí dessa região, como Família Souza, Família Matias e Manzo, Nazungo, Caiango. A gente viu aqui durante a tarde de sexta-feira uma movimentação intensa de algumas organizações de bairros, principalmente lá do Santa Teresa, e também da oposição, que conseguiu judicialmente travar e suspender a sessão. Mas hoje parece que a Câmara volta, né? Aos trabalhos lá. Aos trabalhos e principalmente convocando a população para quê? Para fazer uma coisa que você sempre gosta muito de chamar, para ouvir as pessoas. Então, a partir de 13h, já tem vereadores lá na Câmara Municipal querendo ouvir a população, principalmente aqueles que moram, né, nesses bairros do entorno da Avenida do Contorno, no plenário Elvésio Arantes. Então, daqui a pouquinho, 13h, lá na Câmara Municipal, quem quiser conversar sobre esse assunto pode chegar chegando. Sem dúvida nenhuma. Aliás, deve chegar chegando, né? Olha só, gente, no mês vocacional, seminaristas da Arquidiocese de Belo Horizonte participaram de uma peregrinação ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. A caminhada reuniu oração, reflexão e aqueles tradicionais momentos de convivência entre os religiosos que estão em diferentes etapas de sua formação. Essa é a reportagem que você passa a acompanhar a partir de agora com ela, Gabriela Salles. A peregrinação é realizada todos os anos durante o mês vocacional, como explica o reitor do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, padre Odinei de Paiva Magalhães. Discernir a vocação presbiteral no caminho. E escolhemos o caminho da Serra da Piedade, este santuário estadual, para meditar e sanar as dúvidas e as inquietações do próprio coração. Além dos momentos de oração, a atividade reuniu seminaristas de diferentes etapas da formação. Para quem está começando, como o seminarista Márcio Júnior, a convivência com os mais experientes ajuda a compreender os desafios e fortalece a caminhada. Para nós, da etapa do propedêutico, que estamos iniciando nosso caminho vocacional, estamos também à procura de respostas, né? À procura de se configurar aquele que nos chamou. A peregrinação lembra aos seminaristas o caminho da fé e o mês vocacional para servir a igreja. O seminarista Raiezer Gomes explica que o trabalho de animação vocacional também busca mostrar que a vocação vai além do sacerdócio. A igreja incentiva o discernimento para diferentes formas de serviço, como a vida sagrada, os ministérios leigos e o matrimônio. Toda a igreja é vocacional. Toda igreja é ministerial, os ministérios são chamados vocacionais, seja na vida consagrada religiosa, na vida dos ministérios ordenados, dos muitos ministérios leigos ou mesmo na vida matrimonial. Toda a igreja ela é uma igreja vocacional. E o serviço de animação vocacional é esse grupo da igreja, digamos assim, esse setor da igreja que vai preocupar com a animação de todas essas vocações. Não só para aqueles que desejam ser padre, mas também para esses, mas como nas muitas comunidades de fé da nossa igreja, que precisam também da animação vocacional nos ministérios leigos, para os ministérios consagrados, para a vida matrimonial. Então, o serviço de animação vocacional é essa preocupação que a igreja tem em fazer constantemente essa promoção, essa animação.
Animação nem seria o termo mais adequado, porque a teologia compreende hoje que quem anima as vocações é o Espírito Santo. É Ele quem vai animar toda a vida da igreja, com o seu sopro, com a sua vitalidade. Então nós somos responsáveis por ajudar a promover. Muitas pessoas ainda não descobriram seu lugar na igreja, ainda não sabem a sua vocação, estão se descobrindo nessa caminhada do discernimento, porque toda vocação exige um certo discernimento, e é a própria comunidade, a própria igreja que às vezes com uma palavra, com uma orientação, de alguma forma desperta a pessoa para aquele ânimo que o Espírito já deu a ela. E aí pode assim fazer o encaminhamento para aquilo que é a vocação que ela percebe ser o chamado de Deus na vida dela. Então esse é o caminho. Deus chama, nós temos a responsabilidade de ajudar as pessoas a reconhecer esse chamado e a se colocar a caminho, porque afinal de contas uma vocação acertada é sinal sempre de uma vida muito feliz. Aos pés de Nossa Senhora da Piedade, os seminaristas encerraram a peregrinação, renovando a esperança para continuar a formação e as atividades pastorais. Uma experiência de fé que termina no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, mas que para eles representa apenas mais uma etapa de uma caminhada que continua todos os dias. Repórter Gabriela Salles. Pois é, os seminaristas cumprindo a vocação a que foram chamados, como diz o texto bíblico, fundamental e muito importante. Vamos aproveitar para falar duas coisas antes da gente encerrar e conversar com o Júnior Brasil. Vamos. Dia 28, data importante, né, Duda? Data importante porque dia 28 a gente começa com a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, e a gente vai seguir essa regra como todas as emissoras de rádio e TV, mas tem uma outra coisa, dia 28 é uma data importante aqui para a Rede Catedral. Nós sediaremos e faremos, conjuntamente com a Veja Brasil, um debate com os candidatos ao governo do estado de Minas Gerais. Vai ser um super evento voltado aí para a festa da democracia, exaltando, é claro, os valores da emissora, de responsabilidade, isonomia, também de acesso à informação, os tempos dos candidatos aí super enquadradinhos para que todo mundo tenha aí o seu momento de dizer a que veio para você, que é o mais interessado, é claro. Então, ao longo desta semana, até quinta, a gente vai te convidando aqui a acompanhar o debate da Veja em conjunto com a nossa emissora. Vai ser muito importante, especial. A gente está preparando com super carinho aí esse debate. Vamos agora para um outro divertido debate que tem feito muito sucesso nas redes sociais. É um debate com ele, que é o Júnior homem Brasil da comunicação esportiva, um jornalista referendado, referenciado. Gostando? Eu comecei assim para, Cruzeiro ganhou, o Atlético empatou. Aquelas uvas que eu trouxe para você surtiram efeito. Você abriu o coração. Um grande abraço. Inspiraram bastante Duda. as suas falas, tá vendo? Boa tarde, Júnior Brasil. Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde, Júnior. Vou trazer mais uva para você, que aí você fica generoso. Fala até mentira da gente. Grande abraço, viu, Jax? Tem muita coisa pra gente falar. O Cruzeiro que venceu o Flamengo, deu troco. O Atlético arrancou o empate diante do Internacional. Mas tudo isso fica pequeno diante da grande decisão da Copa do Brasil. Aí o bicho vai pegar. Polícia Militar, inclusive, está fazendo um trabalho interessante. Hoje pela manhã teve uma coletiva de imprensa às 11 horas da manhã.